Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui no canal. E hoje eu te ensino a fazer essa delícia de bolo de leite ninho com morango, que é um sucesso, que é um recheio e uma massa deliciosa. Fica um bolo sensacional. E vou te ensinar a receita completa, passo a passo, desde a massa até o acabamento final. Então, se vocês gostarem do vídeo, já estão gostando, gosta desse tipo de vídeo, deixa um like. Se ainda não se inscreveu, é novo por aqui, se inscreva, seja bem-vindo, ative o sininho para receber todas as notificações. Então bora preparar essa receita, e a minha intenção era fazer um bolo de 2 quilos, e sim, esse bolo atingiu esse tamanho, esse peso, tá? Então bora conferir o vídeo. Então eu começo fazendo o recheio, que também vai ser a cobertura do nosso bolo de leite ninho. Então em uma panela eu coloco o leite condensado, o leite ninho, e gente, eu já começo misturando o leite ninho no leite condensado para dissolver todo ele, para não ter pelotas, tá? Então ó, vocês vão ver que eu vou dissolver todinho ele aí na panela, só no leite condensado, e rapidamente ele vai se desfazer, não vai ficar pelotinha nenhuma. Depois de fazer esse processo, em seguida adiciono o creme de leite e misturo muito bem, ligo o fogo e vou cozinhar até o ponto ideal, que eu sempre mostro para vocês qual é. E esse é um ponto firme, praticamente quase eu deixei aí num ponto de brigadeiro, de enrolar, porque eu preciso de um recheio consistente, e eu vou mostrar para vocês e explicar o porquê lá na frente. Então bora lá. Então, gente, chegamos no ponto. O ponto é esse daqui, certo? Ó, cozinhou um brigadeiro um bom tempo, tá? Ó, tá bem consistente, certo? É esse daqui. Desligo o fogo. Então eu vou passar para um recipiente, vou cobrir com plástico filme em contato para não criar uma película, e vou deixar esfriando em temperatura ambiente. E agora a gente vai preparar a massa do bolo. Eu já tenho vídeo dessa receita, dessa massa aqui no canal. É aquela massa tradicional, branca, que eu utilizo em todos os meus bolos. Mas como eu prometi ser um bolo passo a passo, vai ser. Então aqui a gente começa fazendo a massa do bolo. Coloco o açúcar no bowl da batedeira. E eu sempre peneiro as gemas para que o bolo não fique com cheiro de ovo. Então eu separo as gemas da clara, coloco as gemas direto na peneira e já coloco as claras dentro do bowl da batedeira. Depois de passar todas as gemas pela peneira, eu retiro a peneira e coloco o batedor de arames e abaixo, ligo a batedeira e começo a bater até que fique uma massa esbranquiçada, tá? E que dobre de volume. Então aqui a massa já dobrou de volume, eu adiciono o leite aos poucos, intercalando com a farinha. Então adiciono um pouco do leite e colheradas de farinha de trigo. Depois o restante do leite e por último o fermento em pó. Misturo muito bem e a massa tá pronta. Se vocês quiserem adicionar também essência de baunilha, opcional, pode colocar, tá? Eu não coloquei porque eu não tinha, mas se tivesse colocava, tá bom? Então aqui eu tenho a minha forma separada e eu untei ela com papel manteiga. E eu despejo toda a minha massa e vou levar para assar em forno pré-aquecido por 30 a 40 minutos, até espetar um palito, saiu limpo, tá pronto, certo?
Então aqui o meu recheio já esfriou, já tá pronto. Agora a gente vai adicionar o chantilly batido, tá? Mas antes vou mostrar pra vocês, olha só essa consistência, essa cremosidade, é simplesmente maravilhoso. E para deixar ele ainda mais perfeito, a gente vai adicionar o chantilly, que vai dar leveza para ele e mais cremosidade, mais sabor. Então é só adicionar o chantilly batido e misturar com a colher. E vai adicionando as colheradas, mexendo até você ver o quanto é necessário, gente. Sabe por que eu digo? Porque assim, a gente não quer perder o ponto do nosso recheio. A gente não quer que ele fique muito mole. Por quê? Porque ele vai ser um recheio consistente, que tem que ficar consistente no meio do bolo. E também vai ser uma cobertura. Você não quer aquela cobertura escorrendo no teu bolo. Você quer uma coisa consistente. Então assim, vocês vão adicionando até o ponto que vocês achar que tá bom. E esse recheio barra cobertura vai se transformando de um jeito que, gente, fica muito, mas muito cremoso, fica leve. O cheiro é maravilhoso, o sabor, gente, derrete na boca de tão gostoso que é, juro pra vocês. Maravilhoso! Olha isso, gente, dá um close, olha isso, que maravilhoso, gente, sem palavras. Então agora a gente vai reservar até a hora da montagem do bolo na geladeira. E na geladeira ele vai ficar mais consistente ainda, tá? E é um recheio à base de chantilly aí, então não deixa fora da geladeira. E bolo frio, a gente vai desenformar e cortar ao meio. Esse bolo eu consegui dividir ele em 3 partes, que é maravilhoso, porque fica 3 camadas de bolo e 2 de recheio. Fica muito bom e super dividido certinho. Então desenformei aqui e vou cortar com vocês para vocês ver também. Gente, eu casei com essa massa porque eu achei ela muito maravilhosa. Ela fica super fofinha, macia, tá? Dá pra fazer vários tamanhos de bolo, que dá super certo sempre. Eu tenho muitas outras receitas ainda que eu não fiz. Tenho pra testar, tipo pão de ló e outros montes de massa branca com ingredientes diferentes para fazer, mas eu ainda nunca testei. Vou testar com vocês aqui, vou trazer no canal. Mas eu amo essa massa, casei com ela, então sempre faço meus bolos com essa massa. Então aqui, mesmo esqueminha que eu sempre faço, forro a minha forma, que eu assei o bolo com papel alumínio, coloco meu primeiro disco de massa aí, umedeço bem o tanto que eu achar necessário. Tô umedecendo com tubaína, tá? Refrigerante tubaína que eu gosto, acho que fica muito saboroso. E venho colocando a minha primeira camada de recheio. E também, gente, esse é um bolo, como eu falei, leite ninho com morango. Eu não misturei o morango no meio do recheio. Eu gosto de fazer isso, mas eu não misturei. Porque assim, gente, eu fiz esse bolo de um dia para o outro. E como fruta, o morango solta água, eu fico preocupada, né? Como é que vai ficar esse bolo aí no meio até no dia seguinte. Então, pra mim, fica tranquila, não ficar com a minha cabeça preocupada e não dar errado o meu bolo. O que que eu faço? Eu não misturei e simplesmente adicionei o morango por cima do meu recheio, para mim ficar mais tranquila, tá? Para mim não ter preocupação em que ele vai soltar o recheio e vai desmoronar o meu bolo, tá bom? Então acompanha aí para vocês verem como é que eu fiz. Então aqui repito o mesmo processo, coloquei mais uma camada de massa, mais uma camada de recheio e morango e a terceira massa por cima, umedeci novamente e vou fechar com papel alumínio e vou levar para geladeira de um dia para o outro e volto mostrando para vocês a decoração depois.
Então aqui agora eu vou preparando as letrinhas com o nome do seu aniversariante e o parabéns, né? Então eu vou fazer com chocolate branco, porque eu vou pintar de dourado para dar um destaque no meu bolo. Então eu derreto o chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas e começo adicionando na forminha, fazendo o nome dos aniversariantes e o parabéns, certo? E depois levo pra geladeira, pro congelador, gente, por uns... até ficar opaco e você conseguir desenformar. Então aqui eu já tinha algumas letrinhas prontas e vou mostrar pra vocês como é que eu pinto de dourado. Então eu tô utilizando esse pró para decoração dourado, um pincel de maquiagem, que é novo, gente, nunca foi usado em maquiagem, é próprio pra confeitaria, tá? Novinho que eu peguei, não se preocupem. Então agora eu coloco aí sobre a minha bailarina para facilitar as letrinhas e vou passando o pincel no pó e passando nas letrinhas de chocolate. É super fácil, não tem segredo e fica uma belezinha, gente, fica bem, bem bonito. Então agora vamos para a decoração final. E aqui já estou utilizando essa bandeja de isopor, tá, gente? Diferente, primeira vez que estou usando ela e confesso que gostei, tá? E vou virar meu bolo aqui e vamos decorar. Então eu reservei uma parte do recheio que ficaria para cobertura. Também reservei um pouco do morango para fazer, colocar em cima também, tá? Fazem isso, não se esqueçam da decoração. E vamos tirar aqui o papel alumínio e começar a decorar. Então agora eu vou espalhar muito bem a cobertura por cima, alisar muito bem para depois vir cobrindo, colocando, adicionando chocolate branco por cima e nas laterais. E agora, pessoal, com a ajuda de um descascador de legumes, eu fiz raspas de chocolate branco e fui adicionando na lateral do bolo e também em cima do bolo. E finalizei com os morangos em cada lado, cortado ao meio, e com as letrinhas de chocolate mesmo. E é isso aí, gente. Acompanha aí.
Então aqui, pessoal, eu pesei para vocês verem qual foi o peso final dele. E ele pesou 2,2 kg, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu tento fazer um vídeo não muito longo para vocês e tento explicar bastante coisa e mostrar certinho, dar dica. Então, eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo as informações mais importantes. E se ficou alguma dúvida, vocês deixam no comentário que eu respondo vocês. Esse é um bolo muito fácil de fazer, gente. Vocês viram aí, não tem segredo. Super fácil de fazer, fica muito gostoso, delicioso. Todo mundo vai amar. Se vocês fizerem, comenta aqui nos comentários. Eu fiz. E comenta o que você achou do vídeo também. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Um beijão e tchau!